Nós terminamos aquela sequência de Hebreus 6, né? Quando fala sobre aqueles 6 itens que são o começo do Evangelho, né? Do cristianismo. Mas eu ainda, irmão, tenho ainda um peso no meu coração em relação ao assunto, não para falar, vamos dizer, o que nós já falamos, colocando aqueles 6 itens dentro de uma ordem, mas sim para fazer uma panorâmica, sintetizando, para poder compreender do porquê desse assunto, assim que eu vi que é importante, até mesmo contar propositalmente no livro de Hebreus, cortar propositalmente no livro de Hebreus. Ele é muito significativo. Porque, apesar de que Lucas, vou dizer assim, porque alguns teólogos acham que é Lucas, o mestre, né? Acho que o livro de Hebreus foi escrito por Lucas. Eu tenho minhas dúvidas, mas a gente não pode fechar a questão. Mas você vê ali que, né, que Lucas ele não toca no assunto, porque era um assunto já conhecido por os hebreus. Me parece que quando você faz uma pesquisa melhor desse livro, você percebe que ali Lucas menciona, né, que já era a hora dele estar mais à frente. Mas me parece que eles estavam sendo negligentes com aquilo que eles receberam, sabe? Com aquilo que foi dado através do Espírito. Interessante que no capítulo 6 tem o Espírito Santo lembra ele desse assunto, né? Que são os assuntos primordiais, são os assuntos primeiros, vamos dizer, do Evangelho. As primeiras aplicações, os primeiros ensinos. Só queria ler, a gente vê, né? Tem que poder tocar nesse aspecto, eu acho que é muito importante. Eu creio que o Espírito Santo queria tratar aqui. Tem que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos. Viu? Para deixar. Por que ele fala isso? Ele já conhecia, já compreendia. Né? Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ó, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina do batismo, imposição da mão e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, sabe, você vê que viu, irmão? Não lançando de novo. Né? Mas prossigamos até a perfeição. Esse é o propósito de Deus, é nos aperfeiçoar em Cristo, amém? Amém. Tá. Por quê? Que é a igreja que vai representar, sabe, o governo, o reino de Deus no milênio. A igreja, normalmente ela está sendo informada, e Cristo está sendo formado nela, sabe? Porque a igreja, no próximo período, ela vai governar a terra em Cristo. Como está escrito lá, que é uma das promessas da igreja, me parece que é Apocalipse 2.
2. Vê se eu estou certo. Ela vai mexer com vara de ferro? Isso. 2,27. Vamos ver 2,27, irmão. Eu vou ler o 26. Ao que vencer e guardar até o fim a minha obra, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro regerá, e serão quebradas com vaso de olheiro, como também recebi de meu Pai. Então essa é uma das promessas para os vencedores. Tá? Que no milênio eles vão governar com vara de ferro. Porque o ferro aqui representa o governo. O bronze representa o juízo. A prata representa a redenção. A prata representa a redenção. O ouro representa Deus. Mas o ferro representa o governo de Deus. Então, sabe, a igreja estará representada pelos vencedores no milênio. E é ela que vai, e é eles que vão governar. Então por isso que lá fala, sabe, não lançando de novo, sabe, o rudimento, que é o começo do cristianismo, mas para que eles pudessem prosseguir até a perfeição. O propósito de Deus é aperfeiçoar a igreja. Entende, irmão? Porque Deus tem um governo, tem um milênio, que é o próximo período. Entende? Assim como, porque há 4 períodos. O período sem lei. O período sem lei, né? O período primeiro falou, eu estou falando teologicamente, o período sem lei. Depois o período da lei. Depois o período da graça. Nós estamos no período da graça. Mas o próximo período é do milênio. Então, tá, o propósito da igreja agora, o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntamente com o ministério, é que o Santo seja aperfeiçoado. Para entrar no próximo período. Mas assim como Israel não entrou, assim como Israel, todo Israel não entrou no período da graça, a igreja da Bíblia parece que toda a igreja não vai entrar no período do milênio. Mas o propósito de Deus é que todos entram. O chamamento é para todos. Amém? Amém. A promessa é para todos. A igreja, ela, irmão, sabe, está dentro, está incluída dentro desse chamamento, dentro dessa promessa. Agora nós, individualmente, é que vamos avaliar se nós podemos ou não. Aí, entende, irmão? Depende de nós querer, estamos dispostos a pagar um preço. Mas, voltando para lá, Hebreus, né? Então esse é o alvo. Por isso que eu creio que o Espírito Santo aqui, ele lembra Lucas e coloca numa ordem. Para poder entender a intenção do Espírito. Sabe? A chamar a atenção dos hebreus. Que é exatamente, sabe? Exatamente aqueles muitos estavam saindo da lei. Eles eram judeus. Entende, irmão? E eles estavam tropeçando aqui num ponto que você percebe em algumas cartas dos apóstolos, no século I, aonde havia um tropeço nesse aspecto aqui, que a igreja precisava compreender. Por exemplo, Efésios, que é uma igreja muito rica no conhecimento. Por quê? Porque na região da Ásia, principalmente em Efésio, foi onde havia uma escola da obra. Não só havia uma escola da obra no século I, em Jerusalém, em Tessalônica, como em Efésio. Era 3 escolas que havia naquela época, irmão. Então,
Em Efésios era a região da Ásia Menor, onde havia um centro da obra em Efésio, onde, sabe, a palavra estava sendo dispensada para toda aquela região ali. Era o depósito, sabe, para todas aquelas igrejas. Colossense era uma igreja que estava a par do depósito, apesar de que eles não conheciam o rosto de Paulo, mas acontece que aqueles irmãos, sabe, que estavam sobre Colossenses, que eram os anciãos de lá, e de Éfeso também, entende, irmão? Eles ouviam Paulo com relação ao depósito. E a igreja estava atualizada com relação à economia de Deus, com relação ao que Deus estava fazendo. Que é que os irmãos daquela época pudessem crescer, se desenvolver. Lembra que quando nós falamos da ressurreição, nós falamos de vários aspectos da ressurreição e falamos que um aspecto é que eles buscavam uma melhor ressurreição. Nós falamos que na ressurreição, na primeira ressurreição, tem uma bem-aventurança, também tem isso aí. Alguns vão ter uma ressurreição melhor do que o outro. Nem todos vão ter a mesma ressurreição. Que é o que o Paulo explica ali em Coríntios. Entende, irmão? Quando ele faz uma comparação com as estrelas. Ele fala que existe estrela de primeira grandeza, existe estrela de segunda grandeza, terceira, quarta e quinta, e sucessivamente. Assim será na ressurreição. Haverá irmãos, sabe, que ressuscitarão, sabe, e ele alcançará uma melhor ressurreição. Era isso que Paulo buscava. Nem todos vão ser iguais. Assim como todos não são iguais também na igreja. Existem irmãos e irmãs que se desenvolvem mais do que outros. Não é que Deus faz exceção. Lembra-se do talento, lembra-se da mina que Deus deu a cada um de nós. Ele também deu talento. Não ele deu 2, não ele deu 3, não ele deu 5, não ele deu 10. Não é isso? Não ele deu 1. Aí ele está falando da capacidade. Mas, irmão, ele deu uma mina para cada um. Todos nós recebemos essa mesma mina. Quando ele vier, uns vão produzir 2 minas, outros vão produzir 5 minas, outros vão produzir 10 minas, e tem uns lá que vão enterrar sua mina. São aqueles que não se desenvolvem no meio dos irmãos. Ele não sabe. Eu não estou falando aqui daqueles que se destacam. Porque no corpo de Cristo tem irmão que não se destacam, sabe? Que naquele dia eles vão ficar surpreendidos. Mas ele nunca se destacou. Ele não era Otmani, não era Dino. Nunca vi esse irmão, nunca vi falar desse irmão. Porque no corpo de Cristo não só tem mesmo que se destaca, irmão. O fígado, irmão, tem um funcionamento tremendo. Mas ele não se destaca. O coração, o pâncreas, o rins. Não são vistos. Mas tem um funcionamento tremendo no corpo. Assim também na igreja, amém? Amém. Amém, isso é verdade. Quem disse? Mas o alvo, sabe? É que Deus conhece que funciona. Entende? O Senhor conhece o que funciona. O Senhor conhece o que funciona. Porque é Ele que vai galardoar. É Ele que vai fazer, né? É Ele que nesse milênio, né? Você já vê que coisa maravilhosa. A pessoa já manifesta um corpo, sabe, superior. Uma glória mais avançada. Porque ele sabe, ele permite o Espírito trabalhar na vida dele. Amém? Ele permite o Senhor trabalhar nele. Isso ser formado nele.
Então por isso que ele fala aqui, né? Prosseguir. Sabe? Por isso que ele chama a atenção aqui, irmão, sabe? Porque apesar de que eles... Tem uma escritura aqui, fala em Hebreus, que ele fala assim, que ele já tinha... Pelo tempo, era para ele já ser mestre. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver isso. Pelo tempo, era para ele já ser mestre. Porém, ainda eram meninos. Então, por isso que ele menciona isso aqui, sabe? E eu vejo importantíssimo, entende? Esse aspecto aqui, irmão. É muito importante te conhecer e ter um conhecimento intelectual. É muito importante. Porque o Senhor falou, é errado por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Dois aspectos importantes. Ter o conhecimento intelectual e ter o conhecimento desse poder. Porque, ó, que diz lá, Paulo fala lá em, parece que é Romanos, não sei se é Romanos, se é poder, ele fala assim, que o Evangelho é o poder de Deus. Para todos que nele o quê? Mas o Evangelho tem um poder. Perguntaram para o Senhor, os judeus perguntaram para o Senhor Jesus, sabe? O que devemos fazer para executar a obra de Deus? Bom, eles estavam acostumados, irmão, sabe? Na lei e no princípio que eles aprenderam. Através de Moisés e os profetas. Mas só, sabe, irmão, que a partir do Novo Testamento mudou radicalmente esse princípio. Agora é a graça. Então houve uma mudança radicalmente que o Senhor fez na cruz. Amém? Houve uma mudança radical. Olha o que ele falou. Eles esperavam uma outra resposta, né? Eles perguntaram o que devemos fazer para executar a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creais naquele quem ele enviou. Não é fazer, é crer. Para você ver o nível agora, o que é a graça, uma mudança. Então por isso que aqui tem uma ordem nos Hebreus, porque eles ainda, irmão, estavam ainda debaixo daquele princípio da lei. Por isso que tem essa ordem aqui, que ele fala do arrependimento, que é mudar a mente, é mudar o conceito que você tem das coisas que são de Deus e do próprio Deus. Esse é o primeiro alvo que o Evangelho quer atingir, é que as pessoas mudem os seus conceitos. E depois o Senhor nos dá fé. Aí nós vemos por que ele nos dá fé? Porque a fé, irmão, sabe? A fé é originado através da palavra, onde está contido todo, vamos dizer, toda a provisão de Deus conseguida na sua humanidade, na sua cruz, na sua morte, ressurreição e ascensão. Amém? Amém. A palavra está contida. E na medida que nós vamos conhecendo, nós vamos adquirindo fé para tomar posse dessa realidade que as Escrituras nos revelam. Amém? Amém. Então é pela fé. Porque não é pelo que nós fazemos. Mas nós... então nós vamos ficar de braço cruzado? Não estou falando disso, não. Nós vamos ficar de braço cruzado. Mas nós temos que tomar cuidado para não cair na malha da religião. Para nós não cair na malha, sabe de quê? Do mundanismo. Porque quando eu falo do mundanismo, eu não estou falando do aspecto, vamos dizer, do aspecto feio. Do aspecto, vamos dizer, maligno. Eu estou falando do aspecto bom do mundo. O mundo tem um aspecto bom.
Sabe por quê? Porque eu digo aspecto bom. Eu quero fazer uma comparação que o Dino faz. Eu acho muito legal. Ele fala que o homem é como um copo de... Ele fala que o homem é como um copo de suco. Já viu o copo de suco? 100% suco. O homem é assim, como um copo de suco. Você toma o suco, sabe, tem aquele 100% de sabor. Aí sabe o que o diabo fez? Encheu uma mão de sal grosso e jogou dentro do copo de suco. E mexeu. Aí você ou o suco, quando você toma, já não tem mais o sabor do suco. Você joga tudo para fora. Você não consegue mais beber. Mas fica o resto, não é? O sabor do suco de laranja lá no fundo. Você ainda tem um resto. Então, o aspecto bom do mundo é isso aí. Mas está contaminado pelo sal, amém? Então, por isso que aqui em Hebreus, tá, que esse lado bom da lei, entende? Que os judeus preservavam e queria aplicar isso nos irmãos, aí está sendo tratado aqui, irmão. Amém? Sabe por quê? Porque se a gente não compreende isso, a gente cai no lado religioso. Quer fazer o bom, fazer as coisas certas, as coisas boas. Porque esse é o conceito que nós trazemos do mundo. Queremos aplicar na igreja. Esse é o conceito que os judeus queriam aplicar na igreja, que era a lei, que é o lado bom. Porque alguém fala, mas não é a palavra de Deus a lei? É a palavra de Deus, irmão. Só que na graça, sabe, esse princípio foi tratado na cruz. Amém? Amém. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Você quer ouvir um pouco mais alto. Entende? Então, aqui nesse capítulo, está sendo tratado esse aspecto, por isso está nessa ordem. E depois da mudança de mente, que é o conceito que você tem com relação à religião, no caso aqui, são os hebreus. O conceito que eles têm é da lei. Sabe? Mas nós, como dizemos, nós não somos judeus. Nós, gentios, quando viemos do mundo para a igreja, nós temos o conceito religioso. Qual é? Pô, agora que eu sou crente, vou fazer as coisas tudo certinho. As coisas boas. Tá certo. Por que eu digo que está certo em parte? Para a gente não cair no autonomianismo. Isso. Para a gente não cair no lado religioso. Porque Paulo falou, pecaremos para que a graça abunde. O que ele faz de modo? Por isso está colocado, irmão, na arca 2 anjos. Um no extremo da arca, outro no extremo. Porque Deus não fala nos extremos, Deus fala no centro, amém? Amém. Entende, irmão? Então é claro, irmão, que Paulo ele não omite a graça. Mas ele coloca dentro de um equilíbrio para a gente não cair, para a gente não ser, sabe, não cair no mundanismo. Para não sermos libertinos. Porque senão a gente cai nessa malha aí, mundanismo. Temos que ter esse cuidado. Porque os judeus podem cair no judaísmo. Porque achar que, sabe, que a graça é judaísmo e não é. E nós pensamos, nós vemos com um conceito intelectual do que nós aprendemos com relação à religião. Amém? Amém. Porque aqui tem esse combate para tratar a questão da lei. Nesse capítulo aqui 6. Por isso que ele pergunta, o que devemos fazer para executar? Porque é isso que é a lei. Porque tem uma justiça pela lei e tem outra justiça pela graça. Vamos ver aqui, Hebreus, avançando um pouco. Não, eu acho que não é nem Hebreus. Me parece que é Romanos. Hebreus 9, 30. Romanos 9, 30.
Romanos 9:3. Ela fala, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegaram à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra do tropeço. Viu, irmão? Ela não alcançou, porque buscava a justiça da lei. Qual é a justiça da lei? O que devemos fazer para executar a obra de Deus? Tinha que fazer algo. A lei estabelece essa justiça. Eles tinham que fazer algo para poder alcançar, para poder alcançar a justiça. Tinha que agradar a Deus através do esforço. Entende, irmão? Mas a graça é diferente. A graça você precisa crer, amém? Amém. Para você poder receber. A lei você tinha que se esforçar, buscar, praticar, para você poder alcançar no futuro a promessa. Já a graça é diferente. Você alcança a promessa pela fé. Amém? Amém. Por crer. Vê a diferença? Entende? Então por isso que o segundo item é a fé. Para você poder desfrutar dessa promessa. Amém? Amém. Entende? Isso precisava ser claro para os judeus principalmente e para os cristãos gentios que se tornaram crentes. Porque essa era a invasão que havia no século I. Sabe? Esse era o combate dos apóstolos. Eles combatiam o judaísmo com esse conceito intelectual com relação a esse princípio da justiça que é pela lei. Sabe? E também essa era a invasão dos gentios que queriam introduzir no meio do cristianismo a filosofia, que era o aspecto perfeito da religião da época, baseado em Sócrates, Platão e outros mais, Aristóteles e outros mais, que tinha muitos outros mais, sabe? Mas esses aí eram o que representavam a filosofia na época, que existiu 400 séculos antes de Cristo. Porque, irmão, eram os conceitos maravilhosos, eram coisas boas, eram pensamentos maravilhosos, mandamentos justos, tudo dentro de uma, sabe, eram coisas boas. Então por que Deus não aceita? Por que não foi? Porque os apóstolos resistiram. Isso eram coisas boas. Porque o ser humano não sabe o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Amém. O ser humano acha que está tudo bem. Ele não sabe o que aconteceu, sabe? Na natureza humana. Por isso que até hoje a religião fala que todos os caminhos levam a Deus. Porque quando você vê o budismo, vai ver, sabe? O que vai ver, irmão, vai ver os mandamentos do budismo. Vai ver. Vai ver. É difícil, irmão. Os faquistas. Amém? Amém. Vai ver os mandamentos do catolicismo, do judaísmo. Olha, irmão, os fariseus têm 5.000 mandamentos que foi acrescentado. E um mais rígido que o outro. Já viu aquela mulher lá do Irã, irmão? Sabe? A roupa dela é coberta e a gente não vê nem os pés dela. Ela vê assim, ó, a gente, ó. Tudo são conceitos para agradar a Deus.
Porque ele não compreende o Evangelho. Irmão, se alguém pudesse agradar a Deus, ou se santificar, ou se separar, Deus usaria aquele ali. Mas é tudo que Deus olhou o mundo de tal maneira que não viu nenhum justo sequer, nenhum. Sabe quando ele olhou? Ele olhou desde Adão até o último homem que vai existir. Porque todos foram contaminados, amém, irmão? Amém. Pelo pecado. O único que cumpriu a lei foi o Senhor Jesus Cristo, o único homem, amém? Amém. Só ele, mais nenhum. Tudo que você vê no Velho Testamento, sabe? Eles estão na base da redenção. Porque eles criam naquele sacrifício. E aquele sacrifício representava Cristo, amém? Amém. Os que se prevaleciam. Eu creio que como Deus se propôs a criar, que ele viu a queda da criação, desde o céu, sabe, irmão? Ele já tinha o seu filho. Amém? Amém. Como salvação. Ele já estava baseado no filho dele. Provisão. Amém? Amém. A base era Cristo. Eu creio. Amém. Amém. Que fez ele criar, é porque ele já tinha uma solução. Que era o seu filho. Amém. Amém? Amém. Então, esse aspecto ele é muito importante aqui, colocado. Aqui é os hebreus, a fé. Que não é pelo que nós somos, nem pelo que nós fazemos, mas pelo que o Senhor é e pelo que Ele fez, amém? Amém. E entregou à igreja, Amém. em forma de palavra. Esse conteúdo, isso que Ele falou para Timóteo, guarda o bom depósito que foi te dado pelo Espírito Santo. Amém. Que toda a realidade está contida no Espírito. E pelo Espírito, irmão, dispensar isso para nós precisamos crer, amém? Amém. Primeiro ouvir, depois crer. Para desfrutar dessa realidade do Espírito, através do Espírito de Deus. Esse conceito tem que estar claro para nós. Eu queria que vocês abrissem aí Colossenses. Dois, 8, adiante. Aqui vai falar aqui muito adiante. Tente cuidado para ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, não segundo Cristo, viu, irmão? Essa palavra aí, rudimento, sabe o que significa? É mundanismo. Mas ele está falando de coisas boas. Mas a religião continua sendo o mundo, amém? Amém. É o outro lado do mundo. É o lado bom. Que a sociedade hoje preserva. Que as civilizações do passado cultivaram. É o lado bom. Mas só que está também contaminado pelo pecado. Amém? Amém. Também é maligno. Esse aqui é o lado mais perigoso que tem. Amém. Desde o ponto de vista da graça. É o lado mais perigoso que tem esse aqui. Porque aqui é onde que o diabo vem disfarçado. De anjo de luz. Esse lado aqui é o lado que o diabo vem disfarçado, sabe? E nós não percebemos. Que ele vem vestido de luz, que é o lado bom. O lado cascudo, irmão, até a sociedade que não é cristã resiste a ele. Morte, adultério, mentira, homicídio.
A sociedade, as autoridades combatem contra isso aí. Esse era o combate da lei. A justiça combatendo a injustiça. Mas na graça é diferente. É a justiça combatendo com a justiça. Porque também, irmão, sabe, esse lado bom, Deus tratou também na cruz, amém? Amém. Faz parte, irmão, da árvore do conhecimento do bem E do mal. Viu? Primeiramente você vai ver aquela pessoa bem, boa. E depois o quê? Má. Então ela é maligna. É a mesma raiz. E aqui, irmão, no Evangelho, o Senhor trata. No Senhor trata o diabo no aspecto ruim, maligno, como também Satanás é tratado nesse aspecto aqui, no aspecto bom. Aí aqui é onde a religião cai, onde ela erra, e o judaísmo também. Os judeus também tropeçam aqui, e a religião também. Esse era o combate dos apóstolos no século I. Depois, isso aqui invadiu a igreja. A religião pagã foi introduzida no meio dos irmãos. A filosofia até hoje é um ponto, sabe? Que quando você faz teologia, para se formar, essa é uma matéria, sabe? Daqueles que querem se formar. Até hoje ela é introduzida no meio dos irmãos. Por quê? Porque ela é um aspecto bom. Amém? Amém. É um aspecto bom. Só que o Novo Testamento, sabe? O Senhor trata com a lei. Entende, irmão? Ele fala que quem está debaixo da lei é mundano. Mas por que a Escritura tem esse conceito de luz? Vamos abrir aí Romanos 7. Por isso, irmão, que a igreja tem que ter cuidado para não cair para esse campo aí religioso. É aquele capítulo 4 de Gálatas, que enquanto o herdeiro for menino, ele não é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. É alguém, vamos dizer, é alguém bilionário, vamos dizer, trilionário, vivendo num barraquinho lá na Rocinha, lá em cima do morro. Ele é trilionário, mas não pode gozar da riqueza que tem. Assim é o cristão. Mesmo que ele tenha conhecimento profundo e fale, sabe, profundamente, mesmo assim ele pode ficar de fora. Porque é isso que Efésios fala. Isso que Efésios fala, eu quero falar para vocês. Cadê isso aqui que eu vou ler aqui? A chave está aqui. Diz que você vê o combate dos apóstolos. E é muito bom que os irmãos entendam isso. Tá? Porque senão haverá avanço espiritual, só intelectual. Aí sabe o que acontece? A gente pode cair em Laodiceia. Falar assim mesmo com Laodiceia. Rico tô, já conheço tudo da Bíblia, não preciso mais de ninguém. Conheço tudo, irmão. Eu já conheço de cor. E o Senhor vai falar para a gente assim, sabe o que o Senhor vai falar para nós? Miserável. Tu é cego e tu é nu. Aconselho que compre de mim ouro provado, para que tu te vista. Você lembra daquele moço que estava lá nas boldas, já estava lá dentro. Aí alguém perguntou, como é que tu entrou aqui, meu amigo? Como é que tu tá aqui? Como é que tu entrou aqui? Ele ficou mudo. Pega esse infeliz, joga lá fora. O lugar dele não é aqui.
é lá fora, é no Largo de Fogo. Não eternamente, mas pelo menos 1000 anos. Então, tem esse risco. Eu não quero omitir a vocês. A igreja tem uma grande responsabilidade quando ouve a palavra. Diz a Escritura, a quem mais Deus deu, mas ele vai requerer. Então olha só, Romanos 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí vai fazer 7:1. Aí vai fazer explicação usando, tá, vai fazer uma metáfora, usando o casamento para explicar o espiritual. Aí fala assim, não, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei ao marido. Mas morto o marido está livre da lei. Sorte que vivendo o marido será chamado adulto, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei e pelo corpo de Cristo, para seja adulto, daquele que responde de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Viu que ele faz a comparação? Mas eu quero falar do versículo 1, que ele fala assim, não sabeis, irmãos, que depois falam que estão debaixo da lei, que a lei tem domínio sobre eu por todo o tempo que vive. Aqui está a chave. Ele quer que os irmãos entendam. Ele está falando no contexto que sabe a lei. Então ele quer que os irmãos, sabe, que os irmãos observam por trás desse conhecimento, sabe, a intenção do Espírito Santo com a graça. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que enquanto o homem, sabe, se dispor para querer cumprir a lei pelo esforço, ele está demonstrando que ele está vivo, amém? Amém. Não está morto. Que o morto vai fazer alguma coisa, irmão? Vai. Se ele fizer, só se Deus, irmão, levanta ele. Se alguém morto, irmão, sabe, se levantar para você falar, ô morto aqui, ô meu amigo, me paga a minha dívida aí. Se ele meter a mão no bolso, irmão, pode correr. Ou então ele está vivo. Ou então é Deus. É impossível isso. O morto não pode fazer nada. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entende, irmão? Então ele está falando que quando alguém quer estar debaixo da lei, então ele está dizendo que está vivo. Sabe então o que está acontecendo com ele? Ele está debaixo do mundanismo. Ele é mundano. Com toda a prática boa que ele está fazendo, para Deus ele é mundano. Não deixa de ser filho. Mas ele é um escravo ainda. Ele tem toda uma riqueza, todo, sabe? Mas ainda está, sabe, debaixo desse princípio. Achando que, sabe, achando que Deus aceita ele porque ele faz o bem. Deus aceita ele porque ele crê no seu filho, amém? Amém. E Deus continua aceitando ele porque ele permite o filho dele viver nele. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Amém. Porque quando nós abrimos mão disso aí, nós vamos mostrar quem nós somos. Nós vamos xingar, vamos falar mal, vamos blasfemar. Somos nós, irmão, sem Cristo. Eu vou continuar usando terno, as irmãs vão continuar usando vestido, ou seja o que for. Mas não sei o que nós somos. Não muda nada. Só que cobre a nossa mudez é Cristo, amém? Amém. Só que nos muda é Cristo, é a vida de Deus. Amém. Isso nós desfrutamos pela fé. Amém. Se nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conceito religioso. Se não a gente fica, irmão, sabe? Como está aqui os Colossenses, como ficaram os Gálatas, que abriram mão do conceito de Deus e sabe, ficar dentro do conceito religioso. Os hebreus
ficar dentro do conceito judaísta e começaram a deixar suas congregações e começaram a fazer de novo, sabe o quê? Sacrificar boi, pombo. Aí aqui o escritor fala que restaria para eles era o fogo. Porque se eu sou cristão, retorno de novo para sacrificar boi, então o que me resta é o fogo. O que me livra da condenação eterna é o sangue do Cordeiro, amém? Amém. E quem me faz entrar no reino é a vida de Cristo em mim. Amém. Como Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, no Filho de Deus, vivo pela fé. Olha só. Mas vamos lá para Colossenses 8. Nós lemos o 8. Para ter cuidado. Essas pessoas vêm com sutileza, sabe? Eu experimentei isso um pouco quando eu entrei entre os irmãos aqui, na restauração. Experimentei isso um pouco. São irmãos que têm testemunho até de Deus, que coloca nesses buracos aí. Por causa do conceito dele, do Evangelho, é um conceito religioso. Aí coloca nos mãos, julga os irmãos, que nem ele mesmo carrega. Como diz a Escritura, os irmãos. Tá. Parece, mas não é. Só parece. Que é onde o diabo está. Ele sempre quer parecer, mas ele não é. Ele é o diabo. Foi um querubim. Mas se tornou-se Satanás, o diabo, serpente. O nome atual de algumas pessoas aí que chamei, irmãos, capiroto. É o nome que dá para ele. Capiroto, satambô. Chifrudo. Bode velho, fedorento. Cão. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, viu? Segundo o conceito do mundo. Por isso que tem, primeira coisa que tem que abrir mão, irmão, sabe? A primeira coisa que tem que fazer é se arrepender, abrir mão desses conceitos. Judaísta e filosófico. Científico, ou qual seja qual for. Amém? Amém. Budista, católica ou protestante. Então são os conceitos. Que aqui ele está falando de Cristo, amém? Amém. É cristianismo. Ele continua. No qual também está circuncidado. Porque ele está falando de Cristo. No qual também está circuncidado. Em quem? Em Cristo. Com circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne. A circuncisão de Cristo. Que circuncisão que é essa que foi feita, sabe, na carne? É a circuncisão segundo o judaísmo. Que quando chega o 8º dia, aquele bebê, quando chega o 8º dia, a família vai e manda cortar o prepúcio. Sabe, o prepúcio é uma linhazinha que fica no pinto da criança. Corta aquilo ali. Então isso se chama circuncisão. É o que os judeus faziam, que faz no 8º dia.
Ele está falando que essa não é a nossa circuncisão. A circuncisão que ele está falando aqui é a que foi feita em Cristo lá na cruz, amém? Amém. Essa é a verdadeira. Aquela era uma figura. Aí fala, aí como é que ele fala? Sepultado com ele no batismo, nele também estaste pela fé no poder de Deus, que estou dos mortos, viu, irmão? Você vê aqui a ordem. Vou ler de novo. No qual está circuncidado com ele na circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Viu que nós fomos sepultados com ele? Sepultado com ele no batismo, nele também estou pela fé no poder de Deus. Viu como a cruz está relacionada ao sepultamento, ao batismo? Porque foi onde ele tratou com o velho homem. Amém? Amém. Tratou com o velho homem. Sabe? Por isso que ele queria que os irmãos compreendam aquele capítulo 7:1. Enquanto a pessoa, sabe? Todas as vezes que alguém quer guardar sábado, está debaixo da lei, ele está vivo. Então, isso significa o quê? Que ele deslizou. O menino tem esse problema, ele pode deslizar. Para malha, sabe, religiosa. Cair no mundo, sabe o quê? Religioso, que é mundanismo. Amém? Amém. Não é cristianismo. Religião não é cristianismo, pode ser budismo, pode ser catolicismo, né? Está escrito lá, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por quem? Jesus Cristo. Isso é cristianismo. Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele continua, né? É. Quanto vós estavas mortos nos pecados, né? Insuflando a vossa carne, vos deu vida justamente com ele. Por Deus, perdoando todas as ofensas. Parece que eu queria agora, outra noção. Diz aqui, Colossenses, me ajuda vocês. Tem aparência. Fez quanto? É isso aí. Vou ler aqui o 12:19. Vou correr um pouco. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias, das festas, da lua nova, do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo aquilo ali, todas essas 7 festas, todas essas festas que ele apresenta aqui, que eram festejadas durante o ano, tudo falava de Cristo. Tudo falava da sua obra, do que ele ia fazer. Para que quando os apóstolos, vissem a morte do Senhor, eles pudessem compreender o que estava sendo feito na sua crucificação, na sua morte e ressurreição. O Espírito Santo quer mostrar para eles. Então, a própria festa está colocada numa ordem. A gente já compartilhou uma época aí com os irmãos, né? O Rogério também compartilhou, o Sérgio também compartilhou. A gente falou que são sombra dos bens futuros, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade, de culto dos anjos, metendo em coisa que não viu, estando inchado de balde nas suas carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo, é aumento de Deus. Irmão, o que aumenta, é aquilo que Deus realizou em nós, aquilo que ele fez através do seu Filho, amém? Foi dado aos apóstolos como doutrina,
Tá? Porque tem a vida de Deus por trás disso aí, amém? Que podemos desfrutar através do Espírito Santo em nosso homem interior. Ele continua. Se, pois, estás morto com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vos ainda carrega essa ordenança, como se vivesse no mundo. Viu? Se, pois, está morto com Cristo, porque Ele também nos matou para essas coisas. Ele também tratou com a religião na cruz. Porque a religião para Deus é mundo. Amém, irmão? Amém. Os religiosos ainda estão na esfera mundana. Com toda dedicação, são mundanos. Com toda a dedicação. Sabe? Parece que são santos. Tem toda a aparência de santo. Mas sabe, segundo o Novo Testamento, é mundanismo isso aí. Que é o conceito que não está baseado nos princípios do Novo Testamento. Mas sim, haver no judaísmo, haver na filosofia, haver no catolicismo, até mesmo no protestantismo. Para não estar seguros, sabe? O crivo das escrituras. Porque nós temos que ser cristãos bíblicos, amém, irmão? Amém. Nosso conceito tem que ser bíblico. Tem que passar no crivo da palavra. Olha aqui, o quais, a quem tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade, em disciplina do corpo, mas não tem valor algum, senão para satisfazer a carne. Amém? Então nós temos que ter esse cuidado para a gente não cair nessa malha religiosa. Esse é um aspecto, tá? Que vem pelo judaísmo e a filosofia, sabe? E a religião. Então nós temos que ter esse cuidado. Por isso que eu associei isso aqui com Hebreus 6. Nós temos que tomar cuidado para a gente não trazer os conceitos religiosos nem judaísta. Amém? Para que pela fé nós recebamos os conceitos de Deus que foi nos dado, que é o depósito, que é todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, para que a gente possa desfrutar dessa realidade através da fé. Amém? Amém. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós vivemos em Cristo. Mediante, sabe, a cruz sendo tratada na nossa vida, permitindo a cruz sendo tratada em nós. Nós mesmos julgando a nossa vida. Não é do irmão, não. Nós julgando a nós mesmos. Aplicando juízo na cruz da nossa vida. A gente tem essa realidade expressada em nós, amém? Então essa é o que nós queremos, o que nós chamamos no nosso coração, para complementar esse assunto. Amém? Amém. Então, os que irmãos felizes.